Já vimos aí semelhança de figuras e de objetos, são objetos parecidos, porém na matemática temos que atender a algumas exigências. Então vamos estudar exatamente semelhança de triângulos. Então vamos à definição. Então, dois triângulos serão semelhantes quando eles satisfazerem a duas condições. Os lados correspondentes vão ter que ter medidas proporcionais e os ângulos correspondentes vão ser congruentes, ou seja, terão a mesma medida. Vamos ver. Então temos aqui dois triângulos. Eu tenho o triângulo ABC, cujos ângulos vermelho, azul e preto, está aqui marcado, estão destacados os ângulos. E tenho o triângulo A', B', C'. Esses dois triângulos serão semelhantes se o ângulo A tiver o mesmo valor que o ângulo A', o ângulo B for congruente ao B' e o C for congruente ao C'. E os lados correspondentes devem ser proporcionais. Então vamos partir do triângulo maior, que é o triângulo A', B', C'. Então o lado AB, que é formado pelos ângulos vermelho e azul, na proporção, está para o ângulo AB. Observe que também é formado pelos ângulos vermelho e azul, assim como B', C', que é formado pelos ângulos azul e preto. Esse lado aqui, o correspondente dele vai ser o lado BC, que é formado pelos ângulos azul e preto. Observem a correspondência. Então são lados correspondentes ou homólogos. E a linha C', que é este lado aqui, formado pelo ângulo vermelho e preto, o correspondente dele vai ser o lado AC. Então observe que os ângulos correspondentes são congruentes e os lados homólogos ou correspondentes são proporcionais. Sempre partindo de um triângulo para o outro. Não posso começar por esse e depois fazer a inversão na proporção. Congruentes, e observe os lados correspondentes. Para achar os correspondentes, geralmente eu olho aqui dois de seus ângulos. Então o lado que está formado por dois de seus ângulos vai ser correspondente ao outro, cujos lados também são formados por esses mesmos dois ângulos. Lembrando aqui que esses ângulos aqui não são necessariamente iguais. Aqui eu tenho o ângulo vermelho, o azul e o preto, podendo ter medidas diferentes. Só o detalhe, sabemos que a soma desses três ângulos é 180 graus. Prosseguindo, temos aqui um exemplo. No nosso exemplo, nós temos aí o triângulo ABC e o triângulo DEF. Esses dois triângulos, eles são semelhantes. Observe que o ângulo A eu marquei com um tracinho. O seu correspondente vai ser o ângulo D, que também foi marcado por um tracinho. Esse traço aqui, observe. O ângulo B, marcamos com dois tracinhos, vai ser congruente ao ângulo F, dois tracinhos. E, consequentemente, o ângulo C, que eu marquei com três tracinhos, vai ser congruente ao ângulo E. Então, os lados correspondentes, então vamos lá, os lados correspondentes. Quem é o lado correspondente ao lado AB? O lado AB é formado pelo ângulo A e o ângulo B, de um tracinho e dois tracinhos. Um tracinho e dois tracinhos vai ser o lado DF. Então, eu posso dizer aqui que 2,15 está para 4,3. Agora, quais são os outros dois lados proporcionais? Vamos lá. Observem aqui este lado aqui, o BC, 3,4. É formado pelos ângulos B e C, dois tracinhos e três tracinhos. Dois tracinhos e três tracinhos é o lado EF, que é 6,8. Então, posso concluir
que 3,4, o lado BC, está para o lado EF, que é 6,8. E por fim, concluímos aí que o lado AC, que é formado por um tracinho e três tracinhos, um tracinho e três tracinhos, vai ser proporcional ao lado EF, que é formado por um tracinho e três tracinhos. Então, nesta ordem, os lados correspondentes são proporcionais e os ângulos correspondentes são congruentes. A é congruente a D, B é congruente a F e C é congruente a E. E nós temos aqui o seguinte, vamos considerar aí a proporção. Quem será esta proporção? Então vamos pegar aqui fazer aqui a proporção. Observe. Vamos observar que essas proporções aqui, ó, começando por esta. 3 está para 6. Essa proporção eu posso, simplificando aqui, ó, posso simplificar 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Então, a razão é de 1 para 2. Dizemos que isso aí é o K, razão de proporção. A razão de proporção, que eu vou chamar de K, é 1 para 2. Isso deve acontecer com todos os lados correspondentes. Observe que é 1 para 2, é a metade. Então, observe que 2,15 é a metade de 4,3. 4,3 é o dobro de 2,15. O dobro de 2 é 4 e o dobro de 15 aqui, no caso, é 30. Colocando mais um zero aqui, ó. Depois da vírgula nós podemos acrescentar um zero. Então a metade de 30 é 15 e a metade de 4, 2. Que é a mesma coisa aqui. A metade de 6 é 3 e a metade de 8 é 4. Então 3,4 é a metade de 6,8. Então tem que estar atendendo a proporção. E 3 é a metade de 6. Então os lados correspondentes são congruentes. Seguindo. No nosso triângulo aí, tá, que nós estamos afirmando aí para vocês que o triângulo ABC é semelhante, esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de semelhança, o triângulo ABC, que é este maior, é semelhante ao triângulo PQR. Então vamos calcular o valor de x, quero encontrar o valor de x e o valor de y. Então, para isso, eu uso a propriedade de semelhança de triângulos. Então, há uma proporção. Quem é o lado correspondente ao lado AB? Vermelho e azul. Vermelho e azul é 3. Então, eu posso dizer que 6 está para 3. Assim como... Vamos lá. Eu vou pegar o x aqui. Vou calcular primeiro o x. Então, quem é o lado correspondente do x? Que está entre o ângulo azul e preto. Azul e preto é 2. Então, eu posso dizer, como 6 está para 3, eu posso dizer que x está para 2. Então, x está para 2. Fazendo a proporção, resolvendo aí, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, 3 vezes x, multiplica aqui, ó, 3 vezes x, e multiplica 2 vezes 6, que dá 12. X é igual a 12 dividido por 3, que é igual a 4. 3 está multiplicando aqui, passa dividindo, então x é igual a 4. Observe aqui, 4. Esse valor é 4. Agora vamos encontrar o y. Então eu posso repetir essa proporção aqui, ó, 6 está para 3, o lado AB está para o lado PQ, que é 6, está para 3. Agora o y, o lado correspondente dele é o ângulo que vai estar compreendido, é o lado que está compreendido entre os ângulos vermelho e preto. Vermelho e preto é 5. Então, assim como 5, estou partindo do maior para o menor. 5 está para y. Então, nós temos aí que resolver a proporção. 6 vezes y, 6y. E 3 vezes 5, 15. Y é igual a 15 dividido por 6. Simplificando, 15 por 3 eu acho 5. 6 por 3 eu acho 2. 5 dividido por 2 é 2,5. A metade de 5 é 2,5. Então o y aqui é 2,5.
Então, tá aí, achamos o valor de x e achamos o valor de y. E observamos que a razão de semelhança é, num caso aí, 2, porque 6 dividido por 3 é 2. A razão de semelhança do triângulo ABC em relação ao triângulo PQR. Então, é sempre o dobro. Então, o dobro de 3, 6. O dobro de 2,5, 5. E o dobro de 2, 4. Ok? Então, vamos ao próximo aí. O triângulo ABE, que é esse triângulo aqui, ó, e o triângulo DCE, ou seja, o triângulo da direita e o triângulo da esquerda deste ponto aqui que eu estou marcando, são semelhantes. Ele que está afirmando, ele afirmou que são semelhantes. Calcule as medidas dos ângulos A, B, C, D e a medida do ângulo AEB. Então vamos começar por esse aqui, ó, a medida do ângulo AEB. O ângulo AEB é este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui é o ângulo E. Está aqui, ó. AEB. Esse ângulo. Ele quer saber qual a medida desse ângulo. Então observe primeiro que se ele afirmou que os triângulos DCE e ABE são semelhantes, eu posso garantir que os ângulos correspondentes devem ser congruentes e os lados correspondentes devem ser proporcionais. Então temos aqui o ângulo verde de 50 graus. Quem é o correspondente dele no outro lado? Então vamos recapitular o seguinte. Observe este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui, ó, e este ângulo, qual é a relação entre eles? São chamados ângulos opostos pelo vértice. Então, aqui, eu tenho um ângulo aqui, ó, um ângulo vermelho e esse ângulo vermelho. Eu digo que esses dois ângulos são ângulos opostos pelo vértice. Observe que os ângulos opostos pelos vértices são congruentes, têm a mesma medida. Isso se, na prática, se você pegar, por exemplo, um ângulo aqui, ó, um ângulo qualquer, e vamos supor que esse ângulo esteja perpendicular ao chão. E você vai enxergar esse ângulo, a sombra dele no lago. Imaginamos que isso aqui é um lago. Então é isso aqui que você vai ver. Então observe que os ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Convencidos você disto, então vamos para cá. Então eu posso dizer que o ângulo AEB mede 50 graus. Isso eu posso garantir que esse ângulo, o correspondente desse é esse. Bom, os outros dois, nós vamos observar o seguinte. Os outros dois ângulos, que é este, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D, agora vamos ver quem são seus correspondentes. Então, observe que a soma dos três ângulos, a soma dos ângulos internos aqui, ó, dos ângulos internos, este mais este, o ângulo A mais o ângulo B mais esse ângulo aqui de 50 graus, a soma é 180 graus. Nós já sabemos disso, tá? Pelo esse teorema, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, somando o ângulo A com o ângulo B mais esse ângulo aqui, ó, de 50 graus, mais esse ângulo de 50 graus, vamos achar 180 graus. Essa soma tem que ser igual a 180. Então, A mais B vai ser igual a 180 menos 50. A mais B vai ser igual a 180, tira 50, 130. Agora observe o seguinte, esses dois ângulos aqui, ó, nesse triângulo AEB, esse triângulo ele é isósceles. Triângulo isósceles é aquele que possui dois lados de medidas iguais. E nós sabemos que nos triângulos isósceles os ângulos da base são iguais, tá? Tem a mesma medida. Então, A mais B é 130, eu vou pegar 130 e dividir por 2.
Vou dividir por 2 e vou achar 65. Então, esse ângulo aqui é 65 graus, esse aqui é 65 graus. E seus correspondentes, vamos lá, aqui é a mesma coisa, como aqui também é 50, e aqui o segmento CE é 10 e o segmento DE também é 10, eu posso dizer que esse triângulo também é um triângulo isósceles, então os ângulos da base também são iguais, então sobrou 130 para dividir aqui também, ó. Então é 65 e 65. Então está respondido aí, ó, ao nosso questionamento aí. Ele quer saber quem é a medida do ângulo AEB, que nós sabemos que é 50, porque é oposto pelo vértice, e a medida dos ângulos A, B, C e D, que calculamos que é igual a 65. Então a medida do ângulo AEB é 50, a medida do ângulo A, do ângulo B, do ângulo C e do ângulo D também, nós calculamos que é 65 graus. Para isso concluímos que são ângulos congruentes, os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes, então todos iguais a 65. Então vamos continuar aí a nossa ideia de semelhança de triângulos. Temos aí o teorema fundamental de semelhança de triângulos, que diz o seguinte, que toda reta paralela ao lado de um triângulo que intercepta os outros dois lados em pontos distintos determina um novo triângulo que será semelhante ao primeiro. Então vamos estudar isso aí, ó. Temos aqui uma reta, essa reta paralela a um dos lados, eu escolhi o lado, pode ser qualquer um dos três lados, eu escolhi o lado ED, e uma reta paralela ao lado ED. Essa reta, observe, ela vai interceptar os outros dois lados nos pontos A e B, em dois pontos distintos, A e B. E dessa forma, formou um novo triângulo semelhante ao primeiro. Então, eu tenho aqui concluído que o triângulo DEF, que é o triângulo verde, o maior, ele vai ser semelhante ao triângulo ABF, pela propriedade, ou seja, pelo teorema fundamental da semelhança de triângulos. Então, esse triângulo aqui, ó, ele vai ter os lados correspondentes congruentes ao triângulo maior e os seus, aliás, os lados correspondentes proporcionais e os ângulos congruentes e os ângulos correspondentes congruentes. Então, aqui o ângulo F, por exemplo, o ângulo F é comum ao triângulo ABF e FDE, já é igual para esse aqui. Esses outros dois ângulos aqui, ó, o ângulo B, esse ângulo aqui do triângulo ABF, o ângulo B e o ângulo A do triângulo ABF, esses ângulos aqui, ó, juntamente com esse ângulo F, então o ângulo B vai ser congruente ao ângulo E, porque eu considero aqui, ó, considero como se fosse duas retas paralelas, aí, ó, duas retas paralelas no caso, cortado pela transversal. Então esses ângulos aqui vão ser ângulos correspondentes. Então o correspondente de B é o E e o correspondente do ângulo A, que é esse ângulo aqui, ó, o ângulo A é congruente ao ângulo D e o ângulo B do triângulo ABF, dois tracinhos que eu vou marcar, é congruente ao ângulo E do triângulo FDE. Então, esses dois triângulos, eles têm os três ângulos congruentes e os seus lados serão proporcionais. Então, esse é o teorema fundamental. Então, observe, se você passar uma reta paralela a qualquer um dos três lados, você vai determinar um novo triângulo, e esse novo triângulo será semelhante ao primeiro. Casos de semelhança. Existem três casos de semelhanças
que vai facilitar muito na hora de resolver os exercícios. Então o primeiro caso diz que o seguinte: basta que o triângulo tenha dois ângulos, apenas dois ângulos congruentes, que ele será triângulo semelhante. Então observe aqui, ó, o ângulo A é congruente ao ângulo A' e o ângulo B é congruente ao ângulo B'. Então basta esta condição aí, ó, basta essa condição para concluir que esses dois triângulos ABC e A'B'C', eles serão semelhantes. Um detalhe é o seguinte: como eu já tenho dois ângulos congruentes e a soma dos três é 180 graus, então fica fácil de concluir que o ângulo C aqui, ó, no caso que eu vou marcar com 3 tracinhos, vai ser congruente ao ângulo C'. Lógico que a soma, esse A e B aqui, ó, a soma desse vai ser igual à soma do A'B', esses dois ângulos. Então esse terceiro ângulo vai ser congruente a esse. Então no caso aqui nós já temos os ângulos correspondentes congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Esse é o primeiro caso. No segundo caso, ele diz que se dois triângulos têm dois lados correspondentes proporcionais e os ângulos compreendidos por eles forem congruentes, então os triângulos são semelhantes. Então observe aí, ó, o lado AB mede 10, o lado A'B' mede 5, a metade. O lado AC mede 8 e o lado A'C' mede 4, a metade. Então, eu tenho aqui que 10 está para 5, na mesma razão que 8 está para 4. São os lados correspondentes. AB, o lado AB é 10. E o lado A'B' é 5, a metade. Então, a razão de semelhança aqui, ó, 8 dividido por 4 é 2. Então, aqui também deve ser a mesma coisa. O valor que eu tiver aqui, por exemplo, se aqui medir x, qual será o valor do lado BC? Será o dobro, 2x. Então, basta eu garantir que um ângulo congruente, o ângulo A é congruente ao ângulo A', então, e os lados formados por este ângulo, são proporcionais. Se isso acontecer, eu posso garantir que o ângulo, no caso aqui o ângulo C, vai ser congruente ao ângulo C'. Posso garantir. Pelo caso lado, ângulo, lado. Um ângulo e um lado. Respectivamente, ó, o ângulo A congruente ao ângulo A' e os lados AB proporcional a A'B' e AC proporcional a A'C'. Então vamos ao terceiro caso. O terceiro caso é este aqui que diz lado, lado e lado. Se dois triângulos têm os lados correspondentes proporcionais, então os triângulos são semelhantes. Isso não acontece, por exemplo, num polígono qualquer. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui um polígono, um retângulo medindo 1 centímetro por 1,5. E tenho um paralelogramo de 2, lado 2 e lado 3. Observe que os lados aqui são proporcionais. Ó. 1, o dobro, 2. 1,5, o dobro, 3. Então os lados são proporcionais, mas os ângulos não são iguais. Os ângulos correspondentes não são iguais. Então, para um polígono qualquer, isso não é verdade. Mas no caso dos triângulos, os triângulos eles gozam dessa propriedade. Se ele tem lados proporcionais, os ângulos correspondentes são necessariamente congruentes. Então tem aí, observe que neste caso aí, ó, eu digo que o lado 3, que é a linha C', está para AC, que é 6. Então, 3 está para 6. Assim como
4, que é o lado A', B' está para 8. Assim como 4 está para 8. Assim como 5, que é o lado B', C' está para o lado BC. Ou seja, 5 está para 10. Observe que todas essas frações, a razão de semelhança dela é de 1 para 2. É a metade. Ó. A metade de 6 é 3, de 8 é 4 e de 10 é 5. Então basta que os lados sejam correspondentes, sejam proporcionais, para eu garantir que os ângulos correspondentes vão ser iguais. Então o ângulo A é congruente à linha, o ângulo B é congruente ao B' e o ângulo C é congruente ao ângulo C'. Não necessariamente iguais, mas os ângulos correspondentes, sim, esses são congruentes. Então, tá aí a terceira propriedade. São 3 propriedades, tá? Nós estudamos. E vamos ver aqui um último detalhe, base média de um triângulo. A base média de um triângulo é quando eu vou pegar, por exemplo, tem um triângulo ABC, eu vou pegar o ponto médio do lado AB e o ponto médio do lado AC. E vou unir esses dois pontos médios, formando o segmento aqui, no caso MN. E MN paralelo a BC. Eu vou garantir que este segmento MN é paralelo ao lado BC, no nosso caso. E além disso, ele vai ser a metade do lado BC. É o que diz aqui, ó. Se um segmento une os pontos médios de dois lados de um triângulo, no caso o segmento MN, então ele é paralelo ao terceiro lado, que é o BC, e ele vai ser exatamente a metade. Então observe isso, essa explicação aqui, ó. Observe. Esse triângulo amarelo aí, ó, é o triângulo AMN. Eu marquei com um tracinho e 2 tracinhos aqui. Observe que, como isso aqui é ponto médio, então, e aqui também é ponto médio do lado AC, então se eu colocar outro triângulo aqui, ó, com o mesmo valor desse, do mesmo tamanho, colocá-lo aqui, ó, então aqui eu tenho um tracinho e um tracinho aqui, tá aqui, então esse lado correspondente é esse, o AM é o MB e o AN vai ser o MD. Então, pegando esse triângulo e colocando ele aqui nesta posição, você vai observar que formou-se aqui um retângulo. Aqui, ó, um tracinho, 2 tracinhos, 2 tracinhos. E aqui exatamente eu posso garantir que o lado BD é igual ao lado CD, ou seja, esse aqui vai ser o ponto médio. Então vai ser a metade. Observe que BD é a metade do lado BC. Então está mostrado aí para vocês que MN, o segmento MN é o lado BC dividido por 2. Então só um exemplo aqui para finalizar. Nós temos aí este exemplo. Temos que calcular aí o valor de x, sabendo que MN é a base média. Então, para você finalizar, vamos fazer o seguinte. Sabemos que a base média, o lado aqui MN, é a metade do lado BC. Então, eu digo que x está para, esse segmento aqui MN, está para 3x menos 5. Assim como eu vou pegar esse triângulo AMN, assim como eu vou pegar o lado AB. Observe que de A até M, esse M é ponto médio, é 2. Então de M até B também vai ser 2, pois aqui é ponto médio. De A até N é 3 e de N até C também vai ser 3. Então o lado AB do maior mede 4. E o lado AM do menor mede 2. Então eu estou comparando o lado menor com o lado maior. Então eu vou comparar aqui 2, assim como 2, por exemplo, está para 4. Ou melhor ainda, assim como 1 está para 2, simplificando isso aqui. Então temos que x
está para 3x menos 5, assim como 1 está para 2. Multiplicando o produto dos meios igual ao produto dos extremos, 2 vezes x, 2x, e 3x menos 5 vezes 1 é 3x menos 5. Eu posso dizer também que 3x menos 5 é igual a 2x, e que 3x menos 2x é igual a 5, de onde eu concluo que 3x menos 2x é x, x igual a 5. Então encontramos aqui o valor de x é 5. Observe que, se eu multiplicar aqui, 3 vezes 5, eu vou achar 15, 15 menos 5, 10, e 10 é exatamente o dobro de 5, então 5 é a metade, que é a base média, é a metade do lado paralelo a ele, BC. Então, até uma próxima aula com exercícios de semelhança de triângulos.